Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim compartilhar com vocês uma reflexão, né? De uma parábola que tá na minha cabeça já faz uns 10 dias. E eu só consegui parar pra falar sobre isso agora, porque por um milagre meus 3 filhos dormiram. Senão eu nem ia conseguir fazer, mas tava batendo muito na minha cabeça essa parábola. Eu falei assim, preciso compartilhar. Que fala que um senhor deu talentos a 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos e a outra ele deu 1 talento. O que ele deu 5, multiplicou e fez 10. O que ele deu 2 talentos, multiplicou e fez 4. E aquele que ele tinha dado 1 talento, escondeu esse talento por medo, né, de perder o talento, de não multiplicou o talento. E então o senhor, né, veio prestar conta com esses servos. Ele viu que tinha multiplicado, que multiplicou, ele falou: servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E aquele que ele deu 1 talento, escondeu o talento. Ele falou: você foi um servo mau, aquilo que eu entreguei na sua mão, você não fez bem, e até aquilo que eu te dei, então eu tô te tirando, você não vai ter mais nada. E essa parábola tá em Mateus 25. E me fez refletir, né, que eu já me vi nessa palavra, né. Pra quem sabe, eu sempre trabalhei fora, desde os meus 15 anos, e quando eu fiz 18 anos, eu comecei a fazer faculdade. Então, assim, eu já tinha, nesse percurso, né, eu engravidei do Rael quando eu tava com 19. Engravidei não, tive o Rael quando eu tava com 19, e eu estudava de manhã, trabalhava de tarde e noite, chegava na minha casa às 11 horas da noite. Meu filho ficava na creche e depois ficava com a minha mãe. Eu trabalhava de domingo a domingo, quase não via meu filho. E foi bem na época que a gente começou a desconfiar, né, do diagnóstico do Rael, porque eu não fiquei nessa fase por um dias ou meses, eu fiquei por 1 ano e pouco. E eu lembro que teve uma época que o senhor tava pedindo pra que eu voltasse pra casa pra cuidar do Rael, só que eu não queria obedecer, porque eu tava focada em ter muitos talentos, né? Quando, na verdade, ele só tinha me dado 1 e eu tava escondendo aquilo que ele tava me dando, que era ser mãe, né? Talvez você, aí que tá na outra telinha, conseguisse demandar tantos talentos, porque ele deu pra um talento, pra outra ele deu 2 e pra outra ele deu 5, conforme a sua capacidade. Mas pro momento, a única capacidade que eu tinha era ter 1 talento, e até aquele 1 talento que ele tinha me dado eu tava escondendo, que era ser mãe, que era cuidar de Israel, né? E principalmente pelo fato dele ser deficiente, né? Ele ser autista. E eu lembro que essa palavra, tipo assim, quando eu vi essa palavra, veio muito de encontro ao que eu já vivi, né? Voltar pra casa foi fácil pra mim? Não foi. Foi muito difícil, né? Eu até desobedeci Deus, queria continuar trabalhando, né? Até que assim, Deus, ele dá oportunidades. E eu lembro que eu tive um sonho, que eu tava sendo mandada embora desse último emprego que eu trabalhei. E eu não recebi nada. Gente, não deu uma semana, eu fui mandada embora com a minha rescisão parcelada em 17 vezes. Até hoje eu não recebi tudo, né? Ficar desobedecendo Jesus. Mas enfim, ficar sem procurar um novo emprego foi uma questão minha. Porque eu poderia falar: não, Deus, eu vou continuar fazendo isso porque eu quero, né? Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele não obriga ninguém a nada. Mas eu escolhi obedecer. Foi fácil pra mim? Nem um pouco. Não foi fácil, porque eu tive que abrir mão do que eu queria ser, do que eu gostaria, do que eu achava melhor pra mim, pra poder não esconder o talento que Deus estava me dando, né? Porque era aquilo que eu suportava. Aquele talento era naquela medida que eu suportava. Ser só mãe, né? E como na parábola fala que a um ele deu 2 e ele multiplicou, né? A outro ele deu 5 e ele multiplicou. Eu acredito que se a gente fizer bem aquilo que ele está entregando na nossa medida, se a gente fizer bem, conforme você fizer bem, ele vai acrescentando, né? Porque tanto na palavra fala assim que aquele que ele deu, ele falou assim, aqueles que multiplicaram, ele falou: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito te colocarei. E aquele que ele não multiplicou, que ele escondeu, ele falou assim: servo mal, até o pouco que você tem, eu vou tirar de você, porque você não deu valor ao talento que eu te entreguei. E muitas vezes é assim, a gente não dá valor àquilo que Deus tem entregado na nossa mão. Se eu falar pra você, pensa em algo que Deus entregou na sua mão e que você tem que cuidar. Se eu falar pra você talento, o que vem na sua cabeça?
O que Deus tem entregado para você, que Ele tem mandado você multiplicar, você cuidar, você fazer bem? O que tá na sua medida, né? Tantas vezes a gente quer ser tantas coisas, que nem eu queria ser mãe, queria trabalhar fora, queria estudar, eu queria ter tantos talentos, nem multiplicar mais talentos, mas na verdade um talento que Ele estava me dando eu não estava tendo a capacidade de cumprir, né? E muitas vezes a gente quer ser tantas coisas, a gente quer fazer tantas coisas, mas na verdade a gente não tá fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, né? Então, não é só sobre talentos, é sobre propósito, né? Eu acredito que tem mães que têm filhos especiais que conseguem demandar ter filhos especiais, tem uma rede de apoio, tem, sei lá, uma estabilidade financeira para continuar trabalhando e pagar alguém para cuidar, para ajudar, mas não era a minha capacidade. A minha capacidade era ser só mãe, porque eu tava estudando, trabalhando e eu tava negligenciando o meu filho. Tanto que quando eu realmente escolhi obedecer, que não foi uma questão fácil para mim, porque eu tive que voltar para minha casa quando meu marido tava desempregado. Seria loucura, né? Tipo, ninguém faz isso. Seria loucura, mas assim, para quem acredita em Deus, para quem ouve a voz de Deus, e você tem certeza quando é Deus que tá falando para você, e hoje e antes eu tinha certeza que era Deus que tava mandando eu voltar para minha casa. E hoje, glória a Deus, eu tenho colhido frutos da obediência. Foi fácil? Não. Foi muito difícil. Foi horrível. Eu passei por coisas... Eu tive que abrir mão de coisas. Eu passei, né, por consequências por abrir mão de coisas. Passei por muita coisa. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse dado valor nesse um talento, eu não estaria usufruindo do que eu tô vivendo hoje, né? E eu acredito que um talento, quando Deus nos dá e a gente multiplica, Ele vai acrescentando mais e mais talentos. Então hoje, eu sou mãe, mas eu acredito que se eu tiver na capacidade, né, se isso for minha capacidade, e Deus vê graça em mim, Ele vai multiplicar o talento e eu posso ser outras coisas futuramente. E tá tudo bem, Ele vai acrescentar talentos a mim quando Ele achar necessário, né, conforme eu estiver fazendo bem aquilo que Ele já me entregou. Mas esse vídeo é especificamente para falar o que você tem feito com o talento que Deus te entregou. Será que você tem negligenciado ele escondido? Procurando outros talentos? Ou querendo tantos talentos quando Deus está pedindo só uma coisa para você? É algo a se pensar, né? Eu vou deixar essa palavra aqui embaixo na descrição e eu queria que você refletisse no que eu tô te dizendo, porque hoje eu entendo que se eu não tivesse voltado para casa, eu teria negligenciado muito meu filho, né? E hoje eu tenho mais 2 filhos, eu tenho 3 filhos ao todo, então, tipo assim, eu tenho que estar aqui, né? E eu quero dizer que tudo na nossa vida é tempo. Tudo é tempo, né? Meus filhos não vão ser pequenos para sempre, né? Hoje, graças a Deus, o Rael tá muito evoluído, tá muito bem. Então, assim, são estações, né? São tempos. Hoje eu sou mãe, amanhã o futuro a Deus pertence, né? Deus, ele não escolhe a gente só para ser mãe, ele escolhe mulheres para ser empresária, ele escolhe homens para ser empresário, não escolhe só para ser pai, né? Deus vai, conforme a nossa capacidade, Deus vai aumentando nossos talentos. E tá tudo bem, mas se hoje Deus te deu 2 talentos, cuide desses 2 talentos e faça bem eles para que Deus possa multiplicar. Não esconda mais eles, né? Espero que você reflita nessa palavra, que você tenha entendido um pouco do que eu quis passar. E eu posso te dizer que não vai ser perdido, né? Se você realmente cuidar do talento que Deus está te entregando. Ele vai aumentar, né? Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. E é isso, pessoal. Boa tarde. Até o próximo vídeo.